No meio de muita especulação sobre o DNA e as emoções, existem alguns experimentos super interessantes que vale a pena conhecer. Estes experimentos mostram um possível reflexo da relação entre as emoções humanas e o DNA, que podem influenciar o processo de manifestação da nossa realidade. Em 1944, o físico Max Planck, pai da física quântica, já afirmava que a matéria era criada a partir de uma energia primordial. Alguns anos depois desta afirmação de Max Planck, mais precisamente entre 1993 e 2000, uma série de experimentos científicos comprovaram que, de fato, existe um campo de energia sutil que conecta todas as coisas. E também foi constatado que esta mesma energia responde precisamente às emoções humanas por meio do comportamento do DNA. A seguir, relatamos 3 experimentos que são fundamentais para a compreensão deste fenômeno do ponto de vista científico. Experimento 1. Pesquisadores russos constataram a influência do DNA sobre as partículas de luz, os fótons, que é o elemento quântico do qual nosso mundo é feito. Eles mediram a organização das partículas de luz dentro de um tubo vazio, e conforme imaginavam, os fótons estavam distribuídos de uma maneira completamente desordenada. Em seguida, amostras de DNA humano foram colocadas no interior do recipiente juntamente com os fótons. Na presença do DNA, as partículas se organizaram de acordo com a forma do DNA, ou seja, o DNA exerceu uma influência direta sobre os fótons. Quando o DNA foi removido do recipiente, os fótons permaneceram organizados, mantendo o mesmo alinhamento do DNA. Os cientistas tiveram que aceitar a hipótese de que algum tipo de energia conectava o DNA com o elemento básico de toda a matéria, as partículas de luz. Este fenômeno foi denominado como DNA Phantom Effect. Experimento 2. Em 1993, o exército americano fez um experimento para averiguar se existia alguma conexão entre as emoções e o DNA humano. A partir de uma amostra do DNA de um doador, os cientistas começaram a investigar o fenômeno da conexão emocional, que a ciência até então afirmava não existir. O doador foi isolado em uma sala que ficava a alguns metros de distância do local onde sua amostra de DNA seria analisada. Nesta sala estavam sendo exibidos ao doador vídeos que provocavam emoções diversas. Enquanto os vídeos eram exibidos ao doador, o seu DNA era monitorado em outra sala. Os cientistas observaram que o DNA respondia precisamente às emoções que o doador experimentava na sala ao lado. Eles foram aumentando a distância entre o doador e a amostra de DNA, chegando a 563 quilômetros. Independente da distância, o reflexo das emoções no DNA acontecia em tempo real, não havia atraso, o que indica que esta energia atua em uma dimensão fora do espaço-tempo. Experimento 3. Em 1991, Glenn Ray e Rory McCarthy do Harvard Institute também analisaram o DNA com o objetivo de detectar as mudanças que os estados emocionais produziam. Por meio de estados emocionais despertados intencionalmente, a forma do DNA foi visivelmente alterada. Segundo afirmou um dos pesquisadores, os experimentos revelaram que intenções diferentes produziam efeitos diversos no DNA. Este experimento fazia com que a molécula se contraísse quando a emoção era negativa ou se expandisse quando a emoção era positiva. Na concepção da ciência tradicional, existe o conceito de determinismo genético. Este conceito diz que não existe nada que você possa fazer para alterar as predisposições a doenças e deficiências que estão escritas em seu código genético. No entanto, estes experimentos provam que este conceito é completamente raso e obsoleto. As emoções que você experimenta podem sim alterar toda a sua estrutura genética, influenciando diretamente sua vida e na realidade que o cerca. Aplicabilidade. Nosso objetivo ao compartilhar estas informações é alertar para a influência que as emoções exercem em nossas vidas. Em nossa sociedade não existe uma cultura de consciência e educação emocional. Somos basicamente focados apenas no desenvolvimento do intelecto, desprezando o papel das emoções na construção do ser. O resultado? Formamos pessoas inteligentes, talentosas, altamente capacitadas para o mercado de trabalho, que se tornam depressivas, cheias de conflitos e insatisfações que são compensadas com altas doses de ansiolíticos químicos que prejudicam a saúde e causam dependência. A importância das emoções. Além de influenciar em nossa imunidade, a emoção é a linguagem que nosso subconsciente utiliza para interagir com nosso consciente.
Do ponto de vista metafísico, temos fortes indícios mostrando que as emoções influenciam diretamente o processo de manifestação da nossa realidade. Por isso, se você não assumir o controle de suas emoções, você estará sujeito às consequências da realidade que os estados negativos podem manifestar em sua vida. Encontrando o ponto de alinhamento. Existem técnicas, processos e ferramentas muito efetivas e específicas para desfazer as raízes emocionais tóxicas que sabotam o processo de criação da realidade. Caso você tenha interesse em saber mais sobre este assunto, baixe gratuitamente o livro Filadélfia, o Segredo da Vida e conheça ferramentas poderosas para que você possa alinhar o processo de cocriação em sua vida e manifestar os teus sonhos mais profundos. E se você gostou desse conteúdo, deixe um comentário abaixo e aproveite para compartilhar com as pessoas que são importantes para você. Um forte abraço e até o próximo vídeo.